Então, pessoal, agora nós vamos dar continuidade à nossa formação, mais voltada à parte prática, ofertando a vocês sugestões de encaminhamentos que podem ser realizados nesse momento remoto e pensando também mais ainda na questão do presencial. Bom, aqui nós trouxemos para vocês, né? Nós apresentamos os encaminhamentos metodológicos que nós pretendíamos trabalhar na formação continuada do projeto de alfabetização na parte prática, né? Porque a nossa intenção do projeto seria uma parte teórica e após, em seguida, a parte prática sobre o que foi trabalhado na teoria, que no caso do SWAY passado foi trabalhado na teoria o processo da escrita, o seu contexto histórico no seu surgimento, e agora nós trazemos como que acontece a apropriação da escrita, né, a aprendizagem da escrita pelo aluno. Então, nós preparamos essa formação, claro que inicialmente nós pensamos numa formação presencial e agora nós tivemos que nos adaptar ao virtual, ao remoto, porque neste momento não é possível nós nos encontrarmos, o que é uma pena, né? Então, nós preparamos alguns encaminhamentos, que claro que nós temos noção, nós temos ciência de que alguns professores vão poder aproveitar alguns desses encaminhamentos, mesmo que de forma virtual, mas em compensação, de repente, algumas questões aqui nós poderemos pensar somente quando nós tivermos o retorno presencial dos professores e dos alunos em sala de aula, né? Daquela relação e troca entre o professor e o aluno. Nós sabemos também que mesmo o professor tentando se reinventar nesta nova forma de tentar reduzir um pouquinho a defasagem em relação ao ensino e à aprendizagem, nós sabemos, nós temos ciência de que não será possível alcançar a todos. Por quê? Porque nós temos famílias e famílias, a disparidade das famílias do município de Cascavel, dos estudantes do município de Cascavel, ela é bem grande. Nós temos um público em que a criança tem na sua casa, por exemplo, o professor que tem noção de como alfabetizar, como ensinar. Mas nós temos, né, em muitas casas, o pai que tem uma outra profissão que não tem a base teórica, não tem a prática de como conduzir isso com o seu filho em casa. E até porque muitas vezes o tempo do pai é um tempo bem limitado, né? Então, nós sabemos sim que não irá, é impossível atingir a todos por todas essas questões, mas nós vamos tentar trazer algumas possibilidades e cada professor poderá perceber ou até poder conduzir na sua própria aula ou de uma forma ou outra, de uma partezinha ou outra, tentar utilizar para conduzir alguma atividade. Então, a nossa intenção neste momento é somente de poder ajudar, de auxiliar, porque nós estamos aqui também nos reinventando, assim como vocês, né? E descobrindo novas maneiras, testando novas maneiras, novas estratégias para poder colaborar. Então, nós trouxemos aqui alguns encaminhamentos e o primeiro encaminhamento é um encaminhamento que nós observamos em todos os diários dos professores. A maioria dos diários nós observamos e ficamos muito felizes, que é a rotina. O que é essa rotina? Aquela rotina diária, constante da leitura do alfabeto, com a sonorização, ou da própria leitura dos numerais, dos dias da semana. É uma leitura essencial no processo de alfabetização. Por quê? Porque a língua
portuguesa já é uma língua muito difícil, não é uma língua fácil de se aprender, porque nós temos várias letras que representam sons diversos e nós temos sons que são representados também por letras diversas. Nós temos muitas irregularidades dentro da língua portuguesa. Como um exemplo é a palavra exceção, que às vezes até nós nos pegamos e pensamos, meu Deus, como que escreve a palavra exceção? E aí aparece um X, aparece um C cedilha. Imagina o que acontece na cabeça da criança para ela se apropriar de tudo isso. Quanto é difícil, né? Porque a língua portuguesa, ela é uma língua cheia de irregularidades. Então, quando eu vou fazer a leitura do meu alfabeto, eu tenho que ter ele constante, né? No dia a dia, na rotina, e atrelado à leitura do alfabeto, eu tenho que sonorizar. Só que eu tenho que sonorizar sempre fazendo as relações, fazendo com que o aluno perceba, em outras palavras, como que aparece aquela letra por meio da sonorização. Porque como é um trabalho diário, se eu utilizar a mesma estratégia todos os dias, vai ficar cansativo. Vai ser um trabalho cansativo, o aluno vai perder o foco, vai perder a atenção e talvez o meu resultado não será o esperado. Então, professor, eu tenho que procurar várias estratégias de conduzir essa rotina para que fique de uma forma ou outra atrativa. Então, eu posso ir um dia, eu vou fazendo a leitura do alfabeto e eu vou escolher os meninos para escutar o nome deles e tentar fazer com que as crianças encontrem qual é a letra que represente o som inicial do nome dos meninos, por exemplo. No outro dia, eu posso utilizar essa mesma estratégia, só que com as meninas. Num outro dia, eu posso solicitar para que os meninos leiam o nome da letra e as meninas reproduzam o som. Então, eu tenho várias estratégias, mas eu tenho que fazer esse trabalho de maneira pontual. E aí, quando nós falamos na língua portuguesa, para falar na questão do processo de escrita e de leitura, no processo da escrita nós não partimos da escrita pela escrita partindo de uma letra, né? O professor não chega na sala de aula e fala, hoje eu escolhi trabalhar a letra L. Não, nós partimos sempre de um gênero textual. Lá no nosso planejamento, nós temos os eixos, os 4 eixos que norteiam o planejamento de língua portuguesa, os conteúdos, que é a oralidade, a leitura, a escrita e a análise. E nesses eixos nós temos uma diversidade de gênero textual, claro, cada um dentro do seu campo de atuação. Então, eu sempre escolho partindo de um gênero. E para trabalhar essa sequência didática, que o foco é a escrita da minha aula, nós selecionamos a história e o dente ainda doía. Eu acredito que muitos de vocês conhecem, né, a historinha do jacaré que estava com um problema de dor de dente. E aí aparece na sequência 2 coelhos e oferecem um graveto a ele. E assim a história vai se desdobrando e conforme a sequência dos fatos vão acontecendo, também tem uma sequência aí de numerais. E aí a gente já pode fazer um trabalho também dentro do componente curricular de matemática. Então, eu vou deixar disponível para vocês. Eu fiz uma montagem de slides para tentar reproduzir, fazer a contação da história e o dente ainda doía, né? Fiz a montagem dos slides, gravei a contação da história e vou deixar disponibilizado a vocês no link abaixo, se vocês quiserem utilizar, mandar para os alunos de alguma forma ou outra, eles também estarão disponíveis daqui uns dias na página da CEMED que nós estamos já organizando. Então, ok, eu contei a minha história, certo? Contei a minha história, claro que no momento que eu conto a história, eu tenho que envolver o meu aluno na história. Eu não posso simplesmente ler por ler, que vai talvez não tornar atrativo,
vai não despertar no aluno a curiosidade para os fatos que irão acontecer. Eu tenho que criar uma história, uma contação de história bem envolvente. E aí, depois que eu contei a história, na oralidade eu vou explorar a ordem com que os acontecimentos aparecem na história. Né? Quais foram os primeiros animais, o que eles ofereceram? Os outros animais, o que eles ofereceram ao jacaré? Os últimos animais, o que eles ofereceram? O que eles oportunizaram ao jacaré? Então, eu faço toda essa exploração da história na oralidade, para perceber se o aluno ele compreendeu a sequência dos fatos. E aí, eu vou registrar em conjunto com os alunos o nome ao lado de cada animal. Então, eu posso, neste momento, colocar o desenho dos animais no quadro ou aqui pelo slide, porque depois eu vou mostrar isso para vocês também. E aí, com os alunos, nós vamos tentar escrever, o nome deles, né, de todos os animais que aparecem na sequência da minha história, e aí trabalhando bastante a sonorização. Como que eu escrevo? O primeiro animal a aparecer é o jacaré. Vamos escrever a palavra jacaré, né? Aí que vem a mediação do professor. O professor vai falar devagar, vai perceber, vai fazer a contagem das sílabas pelos dedos ou, enfim, por tampinhas de garrafa ou por palitos de picolé. Enfim, tem várias formas de explorar a contagem das sílabas e fazer com que o aluno perceba que em cada sílaba ele vai reproduzir 2 ou até, de repente, mais do que 2 sons, né? Porque tem as sílabas simples e as complexas, as canônicas, que são compostas de consoante e vogal, e as não canônicas, que são compostas de consoante, consoante, vogal ou algumas outras combinações. Então, é importante o professor, neste momento, partir do texto, explorar a oralidade e aí depois ele partir da escrita. Então, ele vai mostrar para o aluno como que eu escrevo a palavra jacaré por meio do reconhecimento das sílabas e do reconhecimento da sonorização das letras. Ok? E aí é uma construção de uma bateria de palavras, só que claro que direcionada para cada animal, certo? Num vídeo abaixo, que eu vou deixar no link para vocês, eu vou mostrar por meio da sonorização como que nós realizamos o registro do nome dos animais da história, né? Vocês, se quiserem também utilizar esse vídeo que eu vou gravar, né, na bateria de palavras dos animais, se quiserem também, fiquem à vontade, só solicitar o link que eu disponibilizo a vocês. E aí, depois da realização da escrita dos personagens, é muito importante também realizar a construção da família silábica da letra J. Nós podemos partir do personagem principal da história, que no caso é o jacaré, trabalhar a letra inicial da palavra jacaré, que é o J, e, por meio dela, fazer a construção da família silábica. Construir com as crianças a família silábica e mostrar a elas, né, aos alunos, que eu fazendo a junção da letra J, né, no caso a consoante J, com a vogal A, E, I, O, U, ou seja, com as vogais, eu construo sílabas, né, que fazem parte da família silábica da letra J. Então, muito importante realizar essa atividade para aí depois construir novas baterias de palavras, também com a presença da letra J ou das sílabas, né, da família silábica da letra J, para a criança ir se apropriando cada vez mais. Nós traremos abaixo, logo após essa gravação desse vídeo, alguns outros vídeos que podem ser encaminhados
encaminhados para os alunos, caso vocês acharem necessário ou conveniente neste momento. Aqui nós temos sugestões de atividades para trabalhar. Claro que aqui nós pensamos no presencial, como eu já falei para vocês, mas talvez nós consigamos adaptar de uma forma ou outra para uma atividade online. Nós trouxemos essa atividade aqui, que de uma forma ou outra pode ser explorada mais tarde, né, após o trabalho com a língua portuguesa, enfatizando aí na questão do componente curricular de ciências. Né? Então, eu posso trazer esses animais do meu gênero textual, que foi e o dente ainda doía, trazer esses animais e construir a classificação deles, né? A que classe eles pertencem? São mamíferos? São répteis? São aves? São anfíbios? Claro que esta sugestão é para uma aula de ciências. Eu posso puxar o gênero textual para uma aula de ciências. É só uma sugestão de atividade. Não que eu tenha que fazer nessa sequência, porque talvez as coisas vão perder um pouco o rumo do nosso foco, que é a escrita. Aqui tem uma outra sugestão que pode ser trabalhada tanto na escrita quanto na questão da quantidade, porque no livro, na história infantil E o Dente Ainda Doía, nós vamos observar que tem uma sequência numérica, né? Aparece um animal, depois 2, 3, 4, até 10. Então, nós também, a partir desse gênero textual, nós podemos explorar conteúdos voltados à matemática. Como eu falei, claro que tudo não na mesma aula, porque vai acabar perdendo o meu foco da língua portuguesa, que é a escrita. Mas em uma outra aula, se o professor quiser, em matemática ou em ciências, atrelar aquela contação de história a esses conteúdos, que no caso de ciências é classificação dos animais, e no caso de matemática, a contagem, a relação de número, numeral, é tranquilo também, isso pode acontecer. Então, pessoal, aqui nós trazemos também uma sugestão de atividade que pode ser trabalhada no livro didático de língua portuguesa, Vem Voar do primeiro ano, na unidade 2 e 4, que também complementam e contemplam os conteúdos que estão voltados à questão da escrita, né? Então, na unidade 2 e 3 no livro, vocês vão poder observar que vocês também vão poder trabalhar envolvendo a escrita, né? A formação das palavras, enfim. E aqui nós trazemos uma possibilidade de trabalhar também com a disciplina de arte, que é a confecção do fantoche de jacaré, partindo da caixinha de leite, o material reciclável, né? E apenas uma sugestão. Quando nós falamos em sugestão, novamente eu retorno a dizer que são sugestões para eu poder atrelar, mas não posso perder o meu foco, que o meu foco nesse momento é a escrita de palavras partindo de um gênero textual. Aí o professor, numa aula específica de ciência, se quiser trazer o gênero textual E o Dente Ainda Doía e trabalhar aqueles elementos, né, como as classes dos animais na ciência, ele pode. O que a gente não pode é misturar tudo isso, porque é capaz de nós corrermos um risco de o nosso foco principal, que é a escrita, se perder. Tá? Então, a gente só traz como sugestões, como possibilidades para um encaminhamento posterior. Então, aqui nós trazemos uma tabela, né, que nós selecionamos alguns conteúdos que podem ser trabalhados partindo do gênero E o Dente Ainda Doía, né, do gênero textual E o Dente Ainda Doía, dentro de cada eixo de língua portuguesa. É somente uma sugestão para vocês perceberem como nós conseguimos, muitas vezes, trabalhar vários conteúdos com um gênero textual só, principalmente na língua portuguesa, que tanto o eixo da oralidade quanto da leitura, da escrita e da análise, eles estão interligados constantemente, né? Então, nós apresentamos aqui a tabela, depois vocês podem dar uma olhadinha,
e fiquem à vontade. Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês por mais esse momento e desejo uma ótima formação. A Charlie vai dar continuidade, como eu já falei, explorando agora a matemática a partir do mesmo gênero textual. Então, uma ótima formação, um beijo e até mais!